Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN. Sim, a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, dia 25 de julho de 2018. Viagem ao centro da maionese. Em mais uma de suas declarações polêmicas e em tom desafiador, Ciro Gomes diz que vai restaurar a autoridade do poder político. E sabe como? Soltando Lula e colocando na caixinha juízes e promotores de justiça. Mundo da música em choque. O que afinal levou a cantora americana Demi Lovato ao hospital? Caiu como uma bomba a informação de que ela teve uma overdose de heroína, mas essa informação não foi confirmada. Admirável mundo novo, objetos físicos e dispositivos de toda sorte, tudo junto e misturado, num ecossistema tecnológico voltado para facilitar a sua vida. Entendeu nada? Calma. O nosso convidado de hoje, o professor Eduardo Magrini, da FGV, vai contar tudo o que você sempre quis saber sobre a internet das coisas, mas tinha medo de perguntar para um robô. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Como é que você tá? Bom dia, Ed. Tudo bom? Você tá feliz, como sempre. Tô animadinha, né? É bom que se a gente vem meio jururu pro programa aqui, olha pra sua carinha, você já tem esse sorrisão aí. Dá uma animadinha. A gente já fica animado. Que bom, Qual é a nossa hash hoje? Ed, você sabe que hoje começa a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Então, essa é a 16ª edição do evento, que homenageia a poeta Hilda Hilst. Daqui a pouco eu vou dar todos os detalhes pra você. E hoje, dia 25 de julho, querido, é o Dia Nacional do Escritor. Então a gente vai aproveitar essa data para lançar a hashtag Meu Escritor Favorito. Ó, falar em escritor, eu troquei aqui, eu falei Magrini, mas é Eduardo Magrani. É sempre bom corrigir, Ed, sempre há tempo pra isso. Eu acho que eu falei Magrini, o Arcon que me chamou a atenção aqui. É bom que a gente tem Mas eu ele pra falei pegar no Magrini nosso pé. pensando Magrani. Então tá Isso certo. é que interessa. Eu O seu te escritor perdoo. predileto é o Machado de Assis, né? Eu vou chamar de Cassis. Você já falou aqui do seu escritor predileto? já Hashtag falei Meu Escritor várias- Favorito. eu já sei. Falei várias vezes já. Saramago. Saramago da língua portuguesa. Exatamente. Então você, aí, querido ouvinte do Morning Squad, que está no Twitter esperando para interagir, hashtag Meu Escritor Favorito, comente também o programa, pode mandar a pergunta para o nosso entrevistado, que é claro que o seu tweet também faz parte da nossa transmissão. E se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, aquele momento maravilhoso onde alguém ganha prêmio. Hashtag, então, Meu Escritor Favorito. Pode ser escritora também, tá, gente? Tá valendo. Beijo pra vocês, tô esperando. E você sabe que tem uma outra forma de interagir aqui com o Morning Show, né, Paulinha? Tem. Não tem? É aquela forma telefônica que Isso. usa um aplicativo? Use isso. Você pode interagir pelo WhatsApp. O nosso número é o 11, prefixo, né? 931171009. O assunto por aqui é o seguinte. Nessa terça-feira, a FIFA, a entidade máxima do futebol, divulgou uma lista com os 10 craques que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2017-2018. Disputam lá o prêmio português Cristiano Ronaldo e o francês Kylian Mbappé, entre outros figuras aí. O brasileiro Neymar não tá nessa lista. Daí vem a minha pergunta para você interagir com a gente. E aí, hein? É justo ele ter ficado de fora da lista? Por quê? Você acha que foi justo? Não foi justo? Conta pra gente e diga o porquê, tá bom? Mande sua opinião em áudio ou em vídeo 11 931 17 1009. No mais, você acompanha a nossa programação pelo aplicativo da Jovem Pan, levando pra onde você quiser, pra você conferir quando você quiser. O vermelhinho da Jovem Pan. Tem também o nosso portal jovempanfm.com.br e a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, você tem ali informações sobre o Morning Show no Instagram e também no nosso perfil do Facebook, na nossa página. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Beleza? Então vamos começar? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Os fãs, amigos e família da cantora americana Demi Lovato ficaram devastados com uma notícia divulgada ontem pelo site TMZ. Bom, primeiro veio aquela bomba, né, Paulinha? Mas vamos lá, vamos esmiuçar essa notícia aí. Conta pra gente. Essa primeira notícia que saiu no TMZ é de que a Demi Lovato tinha sofrido uma overdose de heroína. Então, chegava entregue bem assim a notícia.
com essa motivação dessa droga específica. E depois essa notícia foi se modificando, né? Outras informações foram chegando e, ao que parece, Edgar, ela foi mesmo atendida pela polícia. Houve um chamado para ir até a casa da Demi Lovato. A polícia chegou lá, encontrou ela inconsciente e reanimou a cantora com uma medicação que se chama Narcan, que é usada para converter overdose de opioides. A heroína é um opioide. É um spray, né, que se joga no nariz da pessoa e a pessoa tem um tipo meio acorda, entre aspas. Exato, só que a heroína é um opioide, mas tem muitos outros, né? Inclusive remédios de prescrição médica, que normalmente são receitados e muito controlados nos Estados Unidos. O princípio ativo é aí. São opioides também. Então, assim, se ela usou esse remédio para sair da overdose, não quer dizer exatamente que ela usou heroína. E o próprio TMZ depois recuou dessa informação, né? E só manteve que a polícia esteve lá e usou o Narcan para reverter a overdose. A Demi Lovato foi levada para o hospital e existe um comunicado oficial do representante da cantora, que diz o seguinte, que ela está acordada e com a família, que quer expressar sua gratidão a todos pelo amor, preces e apoio. Algumas informações sendo reportadas estão incorretas e a família pede respeitosamente por privacidade e que não se especule nada a respeito do que aconteceu, já que a saúde e a recuperação da cantora são as coisas mais importantes no momento. Então, houve esse pronunciamento oficial, dando conta de que algumas informações não eram verdade, e depois o TMZ recuou na história da heroína. Muitos artistas se manifestaram mesmo nas redes sociais, então a gente teve o Nick Jonas, que é super parceiro da Demi Lovato, fez turnê com ela, dizendo, né, assim como todos vocês, eu estou em choque com a notícia sobre a Demi, todos nós a amamos e precisamos rezar para que ela melhore, ela é uma guerreira. A Lady Gaga também escreveu no Twitter, todos devemos abraçar com amor a Demi Lovato, estou tão feliz por você estar viva, graças a Deus, e convocou os fãs dela para também mandar mensagens boas aí para a cantora. E aí, agora, começa uma série de especulações, né, Edgar? O TMZ mesmo, que é uma espécie de FBI das celebridades, mas que, como a gente viu, também erra, né? Começou já a publicar, por exemplo, matérias com amigos próximos da Demi Lovato, que dizem que ela estava ali numa área de risco. E isso até era de conhecimento dos fãs, porque há pouco tempo a Demi lançou uma música que chama Sober. E até separei um trecho da música. O Bruno pode colocar o vídeo pra gente ouvir, depois eu vou traduzir pra vocês. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry. I'm not sober. Meio autobiográfico, hein? Quando do lançamento dessa música, Edgar, que diz aí, mãe, me desculpa, mas eu não estou mais sóbria, papai, por favor, me perdoe pelos drinks respingados no piso, para aqueles que nunca me abandonaram, nós já estivemos por essa estrada antes, me desculpem, não estou mais sóbria, né? Os fãs já ficaram, assim, preocupados, porque teoricamente a Demi estava sóbria há 6 anos, é um assunto que ela falava muito, já como que ela superou as drogas. Problemas com cocaína, principalmente. Muito problema, né? Com cocaína, bebida, exatamente. Ela já falou abertamente sobre isso, então os fãs torciam muito para que ela continuasse. Quando ela lançou essa música, vários já ficaram, gente, então quer dizer que ela fraquejou agora em algum momento, né? E aí esses amigos próximos disseram pro TMZ que aconteceu uma coisa que deixou eles, assim, em alerta. Ela brigou com o conselheiro dela de sobriedade, que é aquela pessoa que em alguns processos, né, de rehab, fica te acompanhando. Então, uma hora que você tá se sentindo mal, que você acha que você pode cair, você acessa essa pessoa, liga pra essa pessoa, conversa pra essa pessoa pra conseguir se manter forte. Então, parece que ela brigou com essa pessoa, esse designado aí dela, e aí as pessoas acharam que ali podia ter, né? Ela podia já estar indo por um caminho aí de voltar ao vício. Agora, a gente tem que esperar, né, Ed? Ainda bem que não aconteceu nada com a Demi Lovato. Essa briga com o vício é uma coisa muito complicada, né? Sim.
A gente ouviu aqui a história do Casagrande recentemente. E são pessoas famosas, e por isso, claro que a gente até tá falando delas aqui, mas é a briga de muita gente. Uma dependência uma doença sem cura, né? Sem você tem cura. que estar alerta. Você vê 6 anos pra que sempre. a menina tá lá nessa briga, nessa luta, falando sobre isso, inspirando muitas pessoas, né, que estão na mesma briga. E aí, uma recaída que podia ter custado a vida dela, né? Ela conseguiu ser salva, a gente não sabe exatamente a circunstância disso. Parece que a polícia até deu uma busca na casa procurando por drogas ilícitas e não encontrou nada, né? Então, a gente precisa saber mais sobre o que aconteceu. Essa história de sempre cuidar, né? Parece que nunca passa mesmo. E a dependência química, ela não só, mas vem também por herança genética, né? E o pai da Demi Lovato é alcoólatra, né? Ele foi alcoólatra, enfim, sofreu com isso também. Pode ser que aí exista uma predisposição na química corporal que desencadeie essa tendência dela também para as drogas, né? Para os químicos, né? De qualquer forma. É uma luta complicada, né? Vamos torcer aí e depois entender melhor o que aconteceu. Acho que agora é uma hora de muitas especulações, né? Até dessas informações incertas. Desencontradas. Vamos esperar para descobrir o que realmente aconteceu. Falado, Paulinha. Vamos seguir aqui no Morning Show. Caio, eu vou falar com você agora. Fala, Edgar. Eu vou até colocar uma trilha musical aqui pra gente trocar uma ideia, né? Você consegue identificar isso aqui ou não, Caio? Só dá uma escutadinha. Nossa, me deu branco o que tocava guitarra invertida, caramba. É ele? Ai, caramba, como é que é o nome dele? Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. É o Jimi Hendrix? É ele mesmo. Nossa, surpreendeu. Põe palmas pro Caio. Palma aí, boa. Nossa claque está aqui, ó. Não sei. Wesley Safadão? Não sei. Eu sou do rock, mas eu não sou muito fã do Jimi Hendrix, não. Essa é uma introdução aí, né, do Hendrix tocando tudo ali, fazendo uma introdução pra Star Spangled Banner, né, que a gente poderia ficar ouvindo aqui. Acho que seria mais agradável do que a notícia, Caio, mas a nossa função e ofício aqui é esse, levar a notícia. Vamos com um destaque internacional agora. O presidente Donald Trump não deve estar tendo um dia fácil, não, e a culpa é da rede de TV CNN. Explica pra gente, Caio. Vou recomendar pra ele, então, ouvir o melhor guitarrista do mundo, que é o David Gilmour. Mas vamos lá, Edgar. É o seguinte, o Trump deve não estar tendo um dia muito bom, porque na semana passada já tinha vazado a história de que ele foi gravado conversando com o Michael Cohen, aquele advogado que também no ano passado já veio à tona a história de que ele teria pago 150 mil dólares, aliás, teria não, depois foi comprovado que ele realmente pagou para Stormy Daniels, aquela dançarina de boate masculina lá nos Estados Unidos e tal, para esconder o caso que ele tinha. Tá mudando sido. Isso aí, viu, Caio? Mudando? Tá mudando. Como assim? Não só a mais masculina. Ah, tá. A boate. Beleza. Enfim, esse mesmo advogado, na semana passada, vazou a história de que gravou também, depois de um suposto affair romântico do Trump, uma conversa que ele teve com o cliente dele, o próprio Trump. Sim. O Trump ficou com a cabeça inchada, falou, minha nossa senhora, mais uma bomba em cima da minha cabeça. E ontem, a rede CNN foi e vazou o áudio, que a gente vai só colocar para ilustrar, tá numa qualidade não muito favorável, a conversa tá em inglês, entre o Trump e o advogado dele, o Michael Cohen. Então é só pra gente ilustrar que sim, existe essa gravação. Nela há uma conversa do Trump falando com o advogado o seguinte, olha, a gente vai ter que fazer o quê? E o advogado falando, olha, a gente vai ter que pagar. Pagar quem? Uma empresa que detém os direitos sobre um tabloide norte-americano que... Um pouco depois de 2006, quando Trump se envolveu com uma ex-modelo da Playboy, enquanto a gente ouve o áudio, a gente vê na tela, você que está conosco aqui no YouTube, a foto dessa modelo. Eles tiveram um caso romântico em 2006, aí uma empresa, um tabloide norte-americano, chegou nessa mulher, descobriu a história e falou, olha, eu te pago 130 mil dólares para você me dar os direitos para eu contar essa história. Ela falou, ok, recebeu a grana, e aí o tabloide tinha o direito de contar essa história. Por alguma razão que ninguém sabe qual, o tabloide nunca contou essa história, mas a semana passada essa história se tornou pública e a gravação agora foi divulgada na noite de ontem pela CNN. Por que foi divulgada? Na campanha de 2016,
presidencial, eleitoral, o FBI fez uma varredura em vários escritórios, inclusive do advogado do Trump, teve acesso a essa gravação para saber se essa grana que o Trump pagava para essa ex-modelo da Playboy, a Stormy Daniels, era dinheiro de campanha. Isso, se for comprovado que era dinheiro de campanha, viola as leis eleitorais norte-americanas. Então, essa é a investigação. O fato em si do Trump sair com uma mulher ou com outra não tem problema algum. O que o FBI está investigando é se foi dinheiro de campanha. O Trump já foi ao Twitter hoje de manhã para se pronunciar sobre a publicação dessa gravação. E ele falou: que tipo de advogado gravaria um cliente? Que triste. Por que a fita foi abruptamente cortada enquanto eu estava, presumivelmente, dizendo coisas positivas? Ele questiona, né? Ouvi dizer que outros clientes e alguns repórteres também foram gravados. Isso é verdade? Que péssimo. É o lado do Trump no norte dessas investigações. Quer dizer, mais uma onda aí, né, que vai contra o presidente Trump, né? Não interessa se isso pessoalmente abalou o casamento, enfim. Mas dá pra saber que ele, digamos, curtiu a vida doidado, né? O amor é lindo, né, Edgar? O amor é lindo. E você vê que não é só no Brasil que o áudio, o vazamento da conversa, né, causa problema aí pros políticos americanos. Agora, isso é feio pro Trump, ainda mais lá que é uma sociedade mais conservadora que a nossa, em que políticos realmente perdem a carreira por um caso extraconjugal, que no Brasil menos, né? Mas não é crime também, né? E também ter comprado os direitos da história também em si mesmo não é crime, é algo que pega muito mal. Agora eu lembraria, e o Bill Clinton, hein? Lembra o que ele fez enquanto era presidente? A gente tá falando de algo anterior, né? Então, quer dizer, eu acho que por enquanto, pelo que se sabe, não teve crime nenhum aí. Muito difícil disso realmente abalar a presidência do Trump. E vamos ver essa investigação, né? Ele é um homem muito rico, por isso... Mas é a questão da grana, a questão da grana, então. Se a campanha pagou o tabloide para não publicar a história que ele tinha comprado da garota... Exato. Né? Daí pode ter problema. Agora, ele sendo um homem muito rico, com negócios próprios, eu não sei se ele cometeria um erro desses de usar dinheiro de campanha para isso, né? Mas, enfim, vamos esperar o resultado das investigações. Por enquanto, é uma história muito feia, mas não tem crime aí. Na editoria política aqui do Brasil, o destaque vai para uma fala do presidenciável Ciro Gomes, do PDT. Ele indicou que, se eleito, vai trabalhar para tirar o ex-presidente Lula da cadeia. Bom, o que dá para depreender dessa declaração dele, já que o Ciro é um exímio soltador de frases? O Ciro Gomes, ele aposta sempre na polêmica e na bagunça. Essa parece ser, pelo menos, a estratégia principal de Ciro Gomes na campanha eleitoral. Numa entrevista do último dia 16, a rede difusora do Maranhão, criada pelo Edinho Lobão, o Ciro Gomes falou, entre outras coisas, de que o Lula só tem uma chance de sair da cadeia. Vamos ver qual chance é essa. Não é por nada não, é porque o país está num momento muito difícil. O país está precisando de pulso, de liderança, de autoridade, né? Até para corrigir a carga. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Oh. Que? Ciro, oi? É o seguinte, a gente tem essa declaração agora do Ciro, dizendo que o Lula só tem chance de sair da cadeia se ele for presidente, mas que aparelhamento jurídico ele tem para fazer isso? O Haddad ontem, a gente falou aqui no Morning Show, botar o juiz também, na caixinha, né? Não é essa expressão ali? Botar o juiz na caixinha, o Ministério Público na caixinha, para soltar o Lula, quer dizer, prende quem tá solto, solta quem tá preso, como é que é isso? O Haddad também falou que quer um novo controle sobre a justiça. O Bolsonaro disse que queria também vai tentar inverter o processo de indicação para o Supremo Tribunal Federal, não escolher de um em um, mas 10 de uma vez só. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Eu vejo um autoritarismo forte, né? Em cima do judiciário. A separação dos poderes está embaixo hoje em dia, né? Você vê essas candidaturas mais populistas, elas querem isso. Elas querem que o legislativo e o judiciário fiquem a serviço do poder executivo, para o presidente poder fazer o que ele quiser, soltar quem ele quiser
e mandar no país e se perpetuar no poder, né? Como a gente tem visto em outros países aí. É uma ameaça grave, sim, à democracia brasileira. Ô, Joel, acho que queria que você percorresse também o caminho na área da política aí, né? Porque o Ciro há pouco flertava com o Centrão, né? Exato. Pra conseguir o apoio do Centrão. É um tiro no pé, você acha isso? Porque agora ele adota um dos polos, né? Ele faz uma declaração que é do agrado da esquerda e especificamente do PT. O Ciro, que ele precisa, em primeiro lugar, do Lula preso. Porque se o Lula sair e for candidato e tudo mais, o Ciro, a candidatura dele tá fora. E ele tentando se alinhar ao Centrão, ao Democratas, ele se afastou até dessa mobilização pela soltura do Lula. Ele não apareceu lá num ato que seria pela soltura do Lula e tudo mais, tentando ir um pouco mais para a direita para conquistar o centro. Agora o centro foi pro Alckmin. Sim. Então ele corre desesperado de volta para a esquerda. Agora se torna esse grande defensor do Lula, mas sabendo que o Lula não vai ser solto. E é por isso que ele tem alguma esperança de conquistar esse voto da esquerda. Mas é muito difícil o PT fechar com ele também, né? Até porque a esquerda também, ela tá bem separada, né? Você tem a candidatura do Boulos pelo PSOL, a da Manu pelo PCdoB, quer dizer... Você tem candidaturas bem minoritárias, como Boulos e Manuela Dávila, numa extrema esquerda, digamos assim, essa esquerda mais ideológica, e o Ciro tentaria representar uma esquerda que vai mais para o centro, né? Que é uma candidatura progressista de esquerda, mas que fala com toda a população. Mas para isso é essencial que ele seja o candidato assim da chapa, né? E que o PT não pode estar ali, o PT não pode ter candidato próprio. Ele nitidamente está flertando com o eleitorado do Lula, porque sabe que o Lula não vai sair da cadeia, então ele realmente, justamente como você explicou, ele está querendo pegar esses votos. E outra manifestação, nessa mesma entrevista que ele deu, de que ele quer adular o petista, o lulista, foi que ele começou dizendo o seguinte: o Bolsonaro é um louco, ele não mede as coisas que ele fala. Justamente o Ciro Gomes dá uma declaração dessas. O Ciro mede? Essa é a minha pergunta. Bom, vamos falar do amor, gente. Vamos falar do que interessa, Paulinha. Vamos falar do amor, porque... Mais amor, por favor, vai. Aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa. Que demais, né? Lulu Santos é um dos maiores hitmakers, dos maiores guitarristas brasileiros também. O que esse cara já fez pelo rock pop brasileiro, olha, é digno de aplausos da nossa claque aqui. Afinal de contas, a nossa claque está sempre a postos. Caio, curte o Lulu Santos, Caio? Quem não, meu? Acho que quem fala que não curte vai no show e canta todas as músicas. Não, porque o cara é muito hitmaker. Hitmaker absoluto, na veia. Não compraria o disco, mas é bom, é bom. Vamos lá, ao som da música aqui, o último romântico, vamos falar aqui do próprio, né? Lulu Santos, que está, Paulinha, apaixonado. Está amando, Ed. Publicamente agora. Coraçãozinho nos olhos. Exatamente, publicou ali no seu Instagram uma foto junto com o Clebson Teixeira, os dois dentro de um helicóptero, né, com aquele fone lá para se comunicar e uma legenda: me leve para a lua, Edgar. Que delícia, hein? Que love é esse, querido? Aí você sabe que eu gosto de dar uma de stalker, Edgar, e tinha dado até uma olhada lá no Instagram do Lulu Santos se não tinham pistas anteriores desse lovão. E você sabe que tinha. Você foi investigar. Porque no Dia dos Namorados, no dia 12... o Lulu tinha publicado uma foto que era do Clebson, tinha até o @ dele ali, pra falar de um single novo que vai sair agora em agosto. E aí tinha a letra desse single que vai chamar Orgulho e Preconceito, e que dizia aí, ó: essa canção é pra você nunca mais ter que sussurrar quando diz que me ama, pra te libertar de todo julgamento alheio, pra você poder dizer sem receio, te amo. Só sinto verdade no que ouço, só sinceridade. Não daria certo de outro jeito. Ouço o coração mais que há um preconceito, pra poder dizer do fundo do peito: Lux, te amo. Olha aí. Tava rolando isso já em junho. Olha aí. Entendeu, Ed? Que beleza. E aí o Lulu publicou essa foto e recebeu o maior love dos fãs que foram lá dizer: pô, que bom, que legal e tal. O Lulu é super privado, ele não costuma falar da vida pessoal dele, com quem ele tá ou deixa de estar. Ele viveu um relacionamento de 28 anos com a jornalista Scarlett Moon. Se separou dela em 2006. Ela veio a falecer mais pra frente, mas, enfim, depois disso ele nunca assumiu publicamente nenhuma outra relação e agora está amando. E ele fez vídeo, Edgar, e não foi só um, não, ele fez 2 vídeos no Insta dele pra agradecer o apoio e o carinho do público. Vamos conferir. Salve, pessoal. Eu não poderia deixar de voltar aqui para de novo agradecer pela enxurrada de carinho,
de respeito, de consideração que a gente tem recebido desde que a notícia tomou um foro mais amplo. A gente fez questão de iniciar isso na nossa rede social, porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Se tem uma coisa que falta na condução do nosso país, muitas vezes da nossa sociedade, é uma certa honestidade. Clebson e eu estamos encantados com todo o amor, com todo o carinho, e a gente deseja do fundo do coração que esse amor reflua para cada um de vocês que se deu ao trabalho de chegar aqui e nos desejar boas coisas. A vocês todos, todo o nosso amor e reconhecimento. Tamo junto. Muito obrigado. Me dá um beijo, Amor com amor Isso aí. se paga, Edgar. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó, a foto do single que vai sair agora em agosto e que foi publicada aí no Dia dos Namorados, com parte da letra desse single novo, Orgulho e Preconceito, do Lulu Santos. Maravilha. Isso aí. Amor é uma delícia, né? E com um helicóptero, então, daí é uma Helicóptero. maravilha. Eu tô enganado ou eu senti algum... Sei. Eu não senti quero uma falar sobre pontinha isso. aí, Eu quero falar de amor só. Senti uma... Não, porque a deixou vida precisa, né, uma... Você arrancou um band-aid, deixou uma ferida exposta ou foi impressão minha? Não. Acho que só aumenta a felicidade, né? Toda a questão aí. Aí, aqui o último romântico, então pra gente fechar esse primeiro bloco aqui do Morning Show dessa quarta-feira amorosa. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então. Que beleza, hein? Agora 10 horas 28 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, ouvintes, podem chamar aí as crianças, os adultos, os idosos, todos os velhinhos pra sala ou pra qualquer lugar, né, de onde seja possível acompanhar esse nosso bate-papo agora no Morning Show. No mundo em que as transformações se sobrepõem umas às outras em tempo recorde, muitas vezes a gente fica perdido, não é mesmo? Esse é o admirável mundo novo da transformação tecnológica. A boa notícia é que tem aí um exército de pensadores trabalhando para traduzir as novidades e fazer com que delas possamos nos beneficiar, nos fazer encontrar sentido prático no dia a dia para tudo isso que vem sendo criado. E a conversa nessa manhã é com um desses pensadores, o coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Magrani. Esse livro aqui, ó, que ele está lançando, que eu tenho aqui em minhas mãos, você que nos acompanha em imagens está vendo aqui, ó, A Internet das Coisas. Tudo aqui para você entender melhor e saber o uso prático, né, do que os cientistas e as pessoas estão inovando nesse mercado. Muito bom dia aqui ao professor Magrani, e eu vou chamar inclusive o professor Carlos Aros, que é o nosso expert em internet, em novidades da tecnologia aqui, para participar com a gente dessa conversa. Seja muito bem-vindo ao nosso Morning Show. Muitíssimo bom dia para você e para todos os ouvintes. Vamos lá, então, olha, na introdução do livro aqui, pelo que eu andei dando uma olhada aqui, você escreve que existem fortes divergências, né, em relação ao conceito do que se chama Internet das Coisas. Para a gente começar o papo, eu gostaria que você nomeasse cada uma delas ou falasse das principais divergências na maneira de se enxergar esses avanços da tecnologia. Sem dúvida, essa é uma expressão que muito se fala hoje, mas existe muita confusão com relação ao que ela significa. Alguns governantes, por exemplo, no trabalho do Congresso Nacional para tentar entender a internet das coisas, já chegaram a falar que a internet das coisas diz respeito a um contexto de comunicação entre máquinas, máquinas falando com máquinas. E na minha concepção, a internet das coisas vai além disso. É uma comunicação constante entre máquinas e entre as máquinas e os humanos também. E a gente vive cada vez mais imerso nesse mundo, onde a gente fala e recebe informações de máquinas também. Então a internet das coisas fala desse contexto.
contexto, né, de interação profunda humano-máquina, em que gera uma série de discussões que a gente pode travar sobre segurança dos nossos dados, sobre privacidade, sobre ética dessa relação entre máquinas e com humanos também. Olha, eu aqui no livro até tem esses ícones, né, todos na capa do livro. Então você vê lá um livro chamado A Internet das Coisas, com um ícone de uma bicicleta. Coisas, né? Uma máquina de lavar roupa, um óculos, uma batedeira de bolo, um calçado até, uma lâmpada, um vinho, né? Vamos lá, dê um exemplo prático pra gente, para que o nosso ouvinte possa entender do que está muito próximo de chegar até ele, né, nos próximos dias, se é que ainda não chegou. Sem dúvida. Primeiro é importante a gente pensar que nem toda coisa é inteligente, mas as coisas estão se conectando cada vez mais à internet para gerar dados, gerar utilidades para o consumidor. E parece que a gente tem uma fetichização da tecnologia hoje, em que parece ser uma boa ideia conectar tudo à internet. E a gente não pensa nos riscos. Então parece uma boa ideia conectar minha geladeira na internet, conectar meu micro-ondas na internet. Ar-condicionado. O ar-condicionado, isso faz parte da internet das coisas. Por isso que essa capinha trata dessas coisas do uso comum que estão cada vez mais conectadas, mas não necessariamente muito inteligentes. E a primeira discussão que eu travo nesse livro é o quanto vale a pena realmente a gente adicionar mais camadas de tecnologia em cima dessas coisas, se vai reverter em utilidade pra gente ou se vai trazer mais riscos. E aí tem um exemplo que eu adoro, que eu brinco que é a internet das coisas inúteis, que é de uma caixa de ovos conectada à internet, para que a pessoa saiba quantos ovos estão faltando na caixa na hora de ir ao supermercado. Uma coisa que era resolvida por uma lista de mercado offline, analógica. Uma cadernetinha ali, exatamente, escrita a lápis. Então será que faz sentido conectar isso tudo? Quais tecnologias que a gente realmente vai querer trazer para o nosso dia a dia e que riscos a gente está trazendo também para o nosso cotidiano? E professor, você falou de uma inovação e de uma internet das coisas num uso inútil dela, né, Caixa de Ovos? E quais você consideraria assim, muito úteis, assim, coisas que podem mudar nossa vida para melhor? E aí a gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, na área da saúde, um idoso, aproveitando a chamada aqui, pode ter um dispositivo no coração ou dentro do corpo conectado à internet em que qualquer distúrbio de saúde envia uma mensagem direto para o médico. A pessoa às vezes não tem uma assistência dos familiares. Então essa conectividade pode gerar uma rapidez no atendimento, no socorro dessa pessoa. E também utilidades como no trânsito para minha casa, eu já consigo deixar minha casa conectada toda preparada para minha chegada, esquentando o banho, aquecendo a comida, acendendo a luz. Mais do que isso, né? Para que se possa economizar energia, se possa economizar no consumo de água, ou seja, é a inteligência nesse sentido, não é só do conforto também. Mas ela traz um outro detalhe, e o professor mencionou algumas vezes essa palavrinha, e eu gosto muito dela, que é dado. As pessoas elas se esquecem que no instante em que estão conectadas, muitas nem esquecem, elas simplesmente não sabem, né? Elas estão gerando informações, estão gerando dados. E quando a gente fala sobre essa grande entidade, a internet das coisas, a gente potencializa a geração desses dados, aumenta os riscos, e aí um debate que precisa ser feito, e aí eu queria ouvi-lo a respeito, é sobre o que será feito com esses dados e de quem são essas informações. A gente avançou com a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora está na mesa do presidente para sanção, mas é uma discussão que tem que sair do âmbito jurídico e tem que partir para a mesa do bar. As pessoas elas têm que estar atentas para isso no dia a dia, também, né? Acho que as pessoas não entendem direito o benefício e qual é essa troca, né? Exato. E a proposta do livro é justamente fazer esse balanço entre o potencial positivo da internet das coisas e os riscos também desse cenário. A internet das coisas é um cenário onde a gente tem cada vez mais coisas conectadas ao nosso redor e elas hoje se alimentam dos nossos dados pessoais, que foi justamente o que você falou. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes essas coisas inteligentes ou meramente conectadas estão armazenando dados sensíveis. Eu dei o exemplo na área da saúde e a gente pode voltar a ele. Porque se essa coisa conectada está tratando um dado sensível de saúde meu, eu tenho que ter o cuidado para não deixar transferir esse dado para outras empresas, outras pessoas, para que isso me prejudique no final. Por exemplo, uma seguradora de saúde aumentar o meu valor porque sabe que eu tive tantos e tantos episódios ali. Exatamente. E eu posso ilustrar com um artefato de internet das coisas, que é uma escova de dente conectada, que está um sucesso nos Estados Unidos. E aí são praticamente todas as empresas que produzem
artefatos de saúde dental, como escova de dente, que estão conectando elas na internet. O que ela faz, hein? Ela tem um aplicativo no celular em que você consegue saber como que você está escovando o seu dente, com que frequência. Discutível uma análise completa, né? a utilidade, mas imagina, você consegue avaliar se o seu filho está escovando bem o dente ou não e ficar em cima. Então já tem uma utilidade. Que não precisa ir longe, né? Se você pegar o teu celular, qualquer que seja o sistema operacional, ele tem lá algum aplicativo de saúde que conta os seus passos, certo? Esse é o primeiro passo, né, para ficar, para você estar sendo monitorado, é uma métrica sobre quanto você se exercita, o princípio do que seria um exercício. E aí tem um outro lá que faz o ciclo menstrual, e aí você vai mergulhando nessas informações sobre saúde. Isso tudo pode ser usado. Claro, e as pessoas não se preocupam com esse segundo passo na hora que compram essas escovas conectadas. Imagina um plano de saúde, quanto estaria disposto a pagar por uma informação de quantas vezes você escova mal o seu molar ou de que só escova o dente uma vez ao dia. Isso vale muito ouro. Black Mirror. Não, e a escova é um pouco melhor que a caixa de ovo que você se referiu aí, um né? pouco mais útil, né? Eu vejo mais sentido até na escova de dente. Mas é importante saber isso. São dados sensíveis ligados à nossa saúde que estão sendo armazenados e podem ser transferidos sem a gente saber, sem a gente ter conhecimento dos riscos atrelados a isso. Agora, até que ponto isso pode segregar também? Porque a gente tem aí um país onde o dado é de que 50% dos lares não têm acesso à internet, né? De que maneira também a gente não está, a partir do não acesso, né, dessas pessoas a esses benefícios da tecnologia, a gente não está também, de alguma forma, dividindo, segregando, né? Essa discussão é importantíssima. Primeiro porque a internet já cumpre um valor importantíssimo na nossa democracia hoje. E metade do Brasil não tem acesso à internet. Então esse é um primeiro grande desafio. O acesso à internet já é um direito humano hoje. E ainda no Brasil metade da população não tem. Além disso, o avanço tecnológico pode gerar uma desigualdade social muito grande daquelas pessoas que vão poder pagar para ter essas tecnologias para se aprimorar como seres humanos, inclusive. Tem uma tecnologia hoje que consegue fazer uma edição de genoma, remix de DNA, para se aprimorar, por exemplo, na visão. A pessoa conseguiu aumentar em 30% a visão, conseguindo uma visão noturna. Então imagina, os super-humanos vão ser aqueles que vão poder pagar por essas novas tecnologias. Já pensou, Edgar? Pô, a gente o que você escolheria, Edgar? Não, é que eu ia falar, a gente já conta com um super-humano, que é o Caio aqui na bancada, aqui, sem dar essa tecnologia. O cara já nasceu... Ô, Caio, participa aqui com a gente, faz uma pergunta pro professor. Você tá meio chocado? Mas por que você me chamou de super-humano? Não entendi. É uma maneira simpática, digamos, brincalhona, de chamar você pro papo, Caio. Boa. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista a respeito desses dados, né? Eles pertencem a quem exatamente? Ou você acha que... Eu acho que as pessoas não compreendem exatamente pro que elas assinam, sabe? Assim, elas entram no Facebook e acham que vão ficar lá postando foto, falando que elas e aí fazem vem aquela frase, e que né, nada Paulinho? vai mas é de acontecer. graça. Essa é a frase mais cruel, né, professor? Pois é. Primeiro que sempre que um aplicativo, um serviço é gratuito, significa que você é o produto. Essa é uma grande máxima que a gente tem hoje. E o dado pessoal é o novo petróleo, costuma-se dizer, né? Então as empresas têm uma vontade de coletar mais e mais dados até para fins de comercializar eles, né? De tratar extraindo o valor desses dados. E as pessoas não pensam nos riscos atrelados a isso. A gente deu alguns exemplos disso. Então a gente precisa que o direito também avance para regular a proteção dos nossos dados pessoais, já que muitos consumidores não têm muita dimensão disso. E a gente ainda hoje no Brasil não tem uma lei geral de proteção da privacidade para impedir as empresas de fazerem abusos com os dados pessoais das pessoas no cenário de internet das coisas. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, mas é importante a gente ter uma lei geral de proteção da privacidade para que trate desses limites mais específicos das empresas. Professor... Perdão, falei. Só para pegar o gancho, qual que é a tua avaliação sobre esse texto que está na mão do presidente Michel Temer? Uma discussão, são 8 anos de debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente saiu atrás da União Europeia, a GDPR já foi aprovada, também muito discutida. Países da América Latina em também. geral, né? E todo mundo falava, o Brasil é referência com o Marco Civil e aquilo, mas
com a proteção de dados não foi a mesma coisa. Qual que é a tua avaliação sobre esse texto? Quais são os grandes avanços nesse aspecto? A gente está super atrasado nesse cenário, já é uma urgência a gente ter no Brasil uma lei geral de proteção da privacidade. A gente teve alguns projetos de lei tramitando junto no Congresso Nacional, a gente teve 5276, 4060, 330 no Senado. Esse que foi acelerado com a aprovação na Câmara, que foi principalmente o 5276, ele é um projeto benéfico para o consumidor, porque ele tenta espelhar o GDPR, que é a proteção europeia, né, o Regulamento Geral de Proteção da Privacidade. Então ele é um texto bom, positivo na minha avaliação. E o que ele garante exatamente, assim, para quem é leigo? Eu queria que você desse uma dica para quem nem entende muito de internet, mas, óbvio, tem o seu celular, seu app, o que essa pessoa tem que observar para tentar se garantir um pouquinho aí? Então, posso dar um exemplo muito claro. Sempre que a gente aceita um aplicativo em uma rede social, baixa um joguinho, a gente tem que aceitar os termos de uso desse aplicativo. E muitas vezes nos termos de uso, tem lá que você tem que entregar dados que não tem nada a ver com o serviço ou produto. Como aquele joguinho Pokémon GO, de realidade virtual, em que as pessoas ficavam ensandecidas na praia tentando caçar Pokémon. Eu fiz isso. Eu fiz Não vou negar. Pronto. Culpado. Então, muita gente simplesmente não lê os termos de uso, que são aquele contrato eletrônico que a gente simplesmente clica em eu aceito e está aceitando tudo sem saber o que está escrito. Fui eu. Isso. E estava escrito lá nos termos de uso que a empresa poderia ter acesso ao seu e-mail e fazer postagens em seu nome. Isso não tem nada a ver com o produto ou serviço que está sendo oferecido. Mas é esse afã de coletar mais dados pessoais sobre as pessoas sem ter um limite claro. Então, tanto o GDPR europeu quanto esse PL que está para a sanção presidencial agora, ele impõe uma barreira que é da minimização de dados, ou o princípio da necessidade, que diz que a empresa só pode coletar dados que tenham a ver com o produto ou serviço. Nada mais razoável do que isso, na minha opinião. Olha, tudo isso, professor Eduardo, é muito interessante, é instigante você pensar que a tua vida vai ser facilitada em todas as frentes através do avanço tecnológico, mas essa é uma questão, eu sou, em geral, um cara otimista, né? Eu acredito sempre que as coisas vão dar certo no final, tudo. Mas eu sou meio pessimista com essa questão especificamente, porque se o mundo está cada vez mais voltado para o acúmulo da grana, as grandes empresas e as grandes corporações que dominam esse mundo digital, têm os seus próprios sistemas de autofinanciamento, que são essas joias que caem nas mãos deles através dos dados, e os jurídicos ali afiados já para saber reagir e responder a novos paradigmas jurídicos até, inclusive. Porque você vê, você mesmo deu um exemplo de que como que uma empresa de um joguinho pode exigir, sem que você saiba, porque ninguém tá com mais paciência para ficar lendo aquelas letras miúdas, nem tempo para ficar lendo aquelas letras miúdas. Um cara exige, em troca de oferecer a você um joguinho, que você permita que ele escreva em seu nome. Quer dizer, eu sou meio pessimista com isso. Eu acho que isso vem... Isso são nas letras pequenas, mas basicamente Pokémon GO, uma coisa que era da jogabilidade, sabia onde você estava o tempo inteiro. Exato, exatamente. Né? E daí a importância da regulação avançar nesse sentido, para impedir a empresa de coletar dados que não tenham a ver. Então é importante o direito estar atento a tudo isso. Posso perguntar agora um contraponto, professor? Pokémon GO, bom, trouxe alegria aí a milhões de pessoas. Talvez se fosse muito restrito o que ele pode ou não cobrar, não teria incentivo econômico para fazer, né? A gente perde um pouco de oportunidade também. Deixa eu falar, quando eu uso a internet hoje em dia, eu já pressuponho que, olha, o Google sabe tudo sobre mim, o Facebook sabe tudo sobre mim, eu sou cético quanto à capacidade da legislação de conseguir frear isso. Os estados sabem tudo sobre mim, o Estado brasileiro sabe tudo sobre mim. Será que dá para vencer essa guerra? Pois é difícil a gente imaginar, né? Por exemplo, tem vários aplicativos que a gente usa hoje, como de transporte, em que se a gente fosse nas configurações de privacidade, a gente conseguiria limitar. Tem vários aplicativos de transporte que dizem lá que vão poder te monitorar sempre, a todo tempo. Mesmo depois de você saltar do táxi, eles estão te monitorando. Isso dá para mudar nas configurações, mas quantas pessoas conhecem isso e se dão o trabalho de ir lá nas configurações dos aplicativos e alterar isso, né? Então é difícil. Agora realmente. Pensa isso diante desse cenário de internet das coisas, em que de repente a tua geladeira está conectada, o teu aspirador de pó, e as pessoas recebem os produtos, elas olham só as vantagens e elas esquecem que tem um botão chamado configuração. Sim, e aí você tem que mexer nele. Falta o quê?
falta educação. Falta As pessoas educação. não são educadas para usar, né? Isso. E a questão do mundo ideal, né? Porque no mundo ideal, né? Digamos que todo mundo... o mundo ideal, sei lá, é muito utópico que eu vou dizer, mas o mundo ideal, tudo é uma maravilha, tudo é uma beleza. É claro que você pode economizar, como o Aros colocou aqui, economizar energia, economizar água, usar a seu favor e a favor do planeta, né? Mas a gente sabe que os interesses, né, que regem aí são muito movidos pela economia, né? Pelo dinheiro, enfim. Importante em que o mundo digital hoje ele se pauta muito pela publicidade direcionada, em que é feito o rastreio dos cookies. Cookies são as nossas pegadas digitais. Tudo que a gente acessa online deixa uma pegada que é cruzada pelos sites para enviar uma publicidade. É por isso que dá aquela magia negra na internet, que quando eu clico um site, aparece direto na rede social, lá do outro lado, a mesma publicidade. E hoje já tem ferramentas para tentar inibir isso, para tentar conter. Você tem extensões nos navegadores para impedir o rastreio de cookies. Né? Que Esse te avisam. Tem cookies, você quer usar? Perfeito. Só que tem sites que não deixam você acessar ele se você estiver impedindo o rastreio de cookies. Eu ia te perguntar isso. A falta de legislação sobre o assunto permite umas ilegalidades, né? Tem um monte de matéria rodando que é tipo, o seu celular está te ouvindo. A mensagem Essa que matéria, você aliás, é muito troca boa. no WhatsApp, dizendo, pô, tô a fim de viajar pra Islândia. E aí começa a rolar vários anúncios. Pô, uma mensagem fechada que eu mandei pros meus amigos falando que eu quero ir pra Islândia. Como que isso também tá sendo lido? Isso pega muito por não existir uma legislação. Os caras estão toda hora tentando driblar para saber mais sobre você de formas que a gente, considere legal. Não quero que meu celular me ouça, gente. Sem dúvida, tá corretíssimo. Por isso que eu falei da importância da gente ter uma lei geral de proteção da privacidade. Porque na falta dela, a regra são os abusos. A gente teve um caso recentemente de uma Smart TV, uma TV inteligente, que gravava tudo que as pessoas falavam na sala de estar. E isso era por padrão. Sem a pessoa nunca pedir para ativar o microfone, nunca pedir para ser gravado, e já vinha da loja ativo, gravando tudo, gravando as palavras-chave para poder vender, para fazer publicidade direcionada. Tem uma postura que é das empresas também, né, professor? De primeiro chega e faz, e depois pergunta se podia. Sim. A gente assistiu isso aqui no Brasil. Acho que o caso mais emblemático é o da Uber, né? Que chegou, não era uma empresa que operava regularmente, não tinha uma regulamentação, no Brasil, né? Como empresa mesmo, não só a área de atuação, mas eles tinham o quê? 5 representantes aqui que começaram a montar a empresa, algo do gênero. Criaram a necessidade, mostraram que aquilo era importante, de fato é um modelo importante. Mas eles primeiro criaram toda a celeuma para depois explicar para as pessoas o porquê é que aquilo era fundamental. E se a gente for buscar na história, quase todas elas operam dessa maneira, né? Primeiro são feitos os testes, primeiro você instiga as pessoas a usar, primeiro você mostra que aquela ferramenta ela é imprescindível para que você sobreviva, quando na verdade é relativo, e depois se pergunta... mas será que há uma regulamentação para isso? Em muitos casos, a gente pode entrar naquela história de que é um modelo novo, de que nós estamos pensando uma nova economia, o grande termo, a disrupção, isso é disruptivo. E aí, óbvio, não se encaixa. Mas em outros cenários, né, professor, haveria a possibilidade de se fazer diferente, buscando o quê? O melhor entendimento da sociedade. E isso não é feito, né? É perfeito. Você tinha até comentado isso antes. A gente ainda não construiu esse primeiro pilar da educação digital, que é o pilar mais importante, né? Mas, de fato, muitas empresas chegam até com uma postura mais agressiva, mostrando a demanda, mostrando a disrupção. Dentro do cenário de economia do compartilhamento, a gente vê muito isso. Agora, por outro lado, nem sempre o avanço tecnológico ele se reverte em algo benéfico para a sociedade. Tem muitas tecnologias que chegam no mercado e acabam produzindo muito mais dano. Não deveriam chegar daquela forma, deveriam ter sido mais testadas. A gente tem um exemplo clássico de um perfil robótico do Twitter, que é o Tai, que virou nazista, fascista em menos de 24 horas, dizendo que as feministas tinham queimado o inferno, que o Hitler não tinha feito nada de errado. Faltou mais testes da empresa antes de soltar isso aberto no Twitter, né? Então, provocou um dano, não poderia ter vindo dessa forma. Então, nem todo avanço tecnológico leva necessariamente ao progresso, e a gente tem que ter uma visão mais crítica sobre isso. Professor Eduardo, eu gostaria que você falasse pra gente um pouco se existe alguma coisa. Muito se fala que essa próxima eleição ela vai ser baseada
nas campanhas de internet. Vai ter uma influência muito grande, como nunca tivemos, né, da internet nas campanhas, nos números, enfim. Existe alguma coisa, além, né, dos perfis sociais que a gente vê, os integrantes dos partidos, não sei nem se existe aplicativo de partido e tal, mas existe alguma coisa que pode acontecer atrelado a esses termos contratuais que podem levar o cidadão, né, a um direcionamento político, ou alguma propaganda que vai ali tomar conta da timeline dele? Preferências, né? Uma coisa meio House of Cards. Certamente, a gente já está vivendo esse cenário. Foi exatamente o que aconteceu no caso da Cambridge Analytica, em que um professor de Oxford desenvolveu um aplicativo para rede social, conseguiu coletar dados não só de quem clicou em eu aceito, mas dos amigos dessa pessoa que clicou, chegando a 50 milhões de perfis, e ele simplesmente vendeu esses dados para uma consultoria política que conseguia saber com muito bem definido, né, quantos posts tinham que enviar para a pessoa até convencer ela a votar num determinado candidato, que eram as pessoas indecisas ainda na eleição. Então a gente está vivenciando o debate da democracia hackeável, onde as pessoas não estão entendendo muito bem o que é feito com os dados pessoais, os riscos, inclusive políticos disso tudo. A gente gera informações o tempo todo. Então, os algoritmos têm uma visão muito refinada de quem nós somos, dos nossos gostos, inclusive como mudar o nosso pensamento, mudar o nosso humor. Então, isso para uma finalidade política é algo que pode ser muito danoso, né? Pode ser muito problemático. Então foi isso que o escândalo da Cambridge Analytica mostrou pra gente, e a gente não tem respostas muito claras de como coibir isso ainda hoje. O Edgar, tem uma coisa que as pessoas não percebem, que as mudanças, elas vão rolando, por exemplo, um exemplo bobo, tá? O Instagram. Há algum tempo atrás eu vim aqui, a gente foi falar sobre o Instagram e como eram as coisas, e eu descrevi o Instagram para você como o mundo ideal, né? Você faz uma foto hoje, ficava uma semana pensando no melhor recorte para aquela foto, que filtro você ia usar, e aí você postava, você estava de pijama, em casa ali, descabelado, postava a foto num momento maravilhoso, incrível. O Instagram não é mais isso. Ele é o instantâneo, ele é o imediato. O Instagram se transformou, está se transformando aos poucos naquilo que o Facebook foi por muito tempo para as pessoas. Uma presença constante, o imediato, uma conversa que não termina. A ideia do Instagram hoje é que você não saia nunca mais dele, que você esteja ali para sempre, postando no stories, conversando por DM, que você permaneça ali. O feed do Instagram é a coisa que menos importa hoje para eles. Sim. O que importa é o que você faz de imediato, aquilo que você consegue medir no tempo real, no calor. E por que eles fazem isso? Porque o Instagram conhece você, Edgar, muito melhor que sua mãe. O tempo todo que você tá ali, eles estão medindo você. Onde o Edgar foi? O que ele marcou? Nossa, com quem ele postou uma foto hoje? E esse processo gera exatamente esse efeito que o professor descreveu. É óbvio, o Facebook desvirtuou aquilo e teve toda a polêmica. Só que o Facebook se perdeu ali no meio do caminho. E aí o Instagram se tornou a grande tábua de salvação e hoje é o principal produto. Se a gente for pensar entre Instagram, Facebook e Twitter e WhatsApp, é o principal produto da empresa. E que faz o mesmo movimento e as pessoas simplesmente aceitaram e foram embora. Eu só sei de uma coisa, né? Minha televisão fica no meu quarto. Eu acho que eu vou bom tirar você ficar e coloca também um post-it na webcam do seu notebook. Cara, os acessos o acesso à câmera que é pedido em muitas vezes, cara. Você tem que ficar esperto com isso. Agora, que tá conectado é vulnerável. É vulnerável. Saber disso. Como proteger nossa segurança. Nossa, também, Carlos Aras, eu tenho que te agradecer a tua existência. Muito obrigado. Você é o meu tecnomatuto preferido. Eu sou um tecnomatuto, a gente brinca com isso, mas eu tô meio com o Joel nessa, porque eu sei que eles sabem tudo só a meu respeito, tudo, mas eu tô sossegado. É isso aí, né? Eu tô sossegado com a minha vida pregressa. Né, exatamente, quem não deve não teme. Eu queria agradecer aqui o professor Eduardo Magrani, que escreveu esse livro aqui para facilitar a nossa vida, até tornar familiar pra gente esses novos avanços tecnológicos, a internet das coisas, esse aqui que você tá vendo em minhas mãos. O lançamento é hoje, aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, às 6h30. Boa, tá aqui, ó. Então, às 6h30 da tarde, Livraria Cultura, Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. O lançamento você vai estar lá, obviamente, autografando. Obrigado, professor. Edgar, posso dar um recado rápido, 30 segundos? Claro. Na próxima segunda-feira, dia 30, a Jovem Pan vai realizar mais uma edição de Mitos e Fatos, e o tema dessa próxima edição é segurança digital, uma discussão sobre proteção de dados, vamos falar sobre a internet das coisas, vamos falar sobre como as notícias falsas se transformam em uma
ameaça real, ou seja, é o online sendo transportado pro offline. Boa. Enfim, um debate muito bacana no próximo dia 30, que as pessoas podem assistir pelos canais da Jovem Pan e basta se inscrever lá no canal do Mitos e Fatos pelo YouTube. Tá aí, Carlos Aros, as férias mais longas do rádio brasileiro. Que férias, que nada. Ô, Aros, e se quiser falar mais alguma coisa, você não disse nada praticamente. Quase não falei, né? Você que me convidou, Arcon, a culpa é sempre sua. Fala sempre, querido. Dá hora certa pra gente então aí, então são 11h02 pelo horário de Brasília. Boa. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A Flip Festa Literária Internacional de Paraty começa hoje à noite. O que a gente precisa saber sobre essa 16ª edição, Paulinha? É de 5 dias de evento com encontros literários, rodas de leitura, saraus, performances, entrevistas e festas. Eu conversei com a jornalista cultural e historiadora Josélia Aguiar, que é curadora do evento, que esse ano homenageia Hilda Hilst. A própria Josélia nos explica quem foi essa mulher. A Hilda Hilst é uma autora brasileira, nascida em São Paulo em 1930. Ela escreveu poesia, teatro, prosa, crônicas, deixou diários, deixou uma biblioteca, arquivos ainda que vão render muitas pesquisas daqui para frente. Em vida ela não teve os tantos leitores que ela gostaria de ter encontrado, era uma obra que naquele momento não encontrou tantos leitores, mas que agora, depois que começou a ser relançada por grandes editoras, vem encontrando jovens leitores que veem na Hilda assim, uma figura muito impressionante e uma obra muito densa, né, que os desafia. Eu creio que os leitores de hoje talvez estejam mais abertos a alguma estranheza que possa existir na literatura dela, que é uma literatura que trabalha com questões muito fortes, íntimas, essenciais, como o amor, a morte, Deus, o que está além, né? O que nos faz viver, né? O limite entre o humano e o animal, o sublime e o grotesco. Então, é uma autora que agora voltou, né, para as livrarias já há mais ou menos alguns anos, 10 anos, e tem sido redescoberta e levada ao teatro, levada ao cinema. Nessa Flip teremos toda essa diversidade da obra da Hilda Hilst. E a diversidade, Ed, foi a marca da Flip do ano passado, que também teve a curadoria da Josélia. Não sei se vocês se lembram, mas o homenageado foi o escritor negro o Lima Barreto. Para esse ano, segue o desejo da curadora de contemplar a diversidade e alimentar também o ingresso de editoras menores ou independentes. Começou no ano passado e esse ano cresceu bastante. Então, são mais de 20 casas parceiras com programações paralelas, muito interessantes, todas gratuitas. Tão variadas que há desde casas com programações relacionadas ao mercado editorial mesmo, para quem trabalha com livros, até casas com debates políticos quentíssimos, né? Temos até um barco pirata chamado Flipei, que é a festa literária pirata das editoras independentes. A Josélia me explicou também, Ed, que mesmo com os ingressos esgotados para o Auditório da Matriz, quem estiver em Paraty vai poder assistir toda a programação do Auditório da Praça de forma gratuita. A programação também será transmitida ao vivo em tempo real no site da Flip, que é o flip.org.br. Ao todo serão 33 autores e autoras, entre veteranos e estreantes brasileiros, com muitos poetas e também gringos com perfil multicultural. Teremos apresentações que aconteceram no ano passado e que voltam agora, no que eles chamam de literatura além do livro, que acontece ali na forma de performance dentro da programação, entre as mesas, entre as discussões. Hoje a abertura fica por conta de uma mesa espetáculo sobre a homenageada Hilda Hilst, com a participação da Fernanda Montenegro, atriz, e a compositora Jocy de Oliveira, que mistura música, teatro, instalação, texto e vídeo nas suas apresentações. Boa. Atração que não falta, hein? Você vai participar, Joel, da Flip? Estarei na Flip, aprendendo aí sobre literatura. Comecei a ler a Hilda Hilst recentemente, mas vou participar também de uma mesa na Casa Folha, né? Que tem uma série de eventos. Eu vou estar sexta-feira à tarde discutindo com a economista Laura Carvalho sobre os futuros rumos aí da economia brasileira. Ela mais de esquerda, eu mais liberal, mas
pela minha impressão, acho que a gente tá meio pessimista aí, viu? No geral, né? Vamos lá, hoje é o Dia Nacional do Escritor, por isso a gente criou aqui a hashtag Meu Escritor Favorito. A quantas anda a interação dos nossos internautas tuiteiros, Paulinha? Olha, vamos conferir alguns tweets da galera na tag. Der Silvia, hashtag Meu Escritor Favorito é sazonal, assim como a minha sanidade mental. Hoje é Brené Brown, Sazonal. a única que me permite ler os capítulos fora de ordem, de acordo com a minha necessidade diária. Agora, o Eduardo Moraes, aqui também com um tweet pra gente, hashtag Meu Escritor Favorito são Como um Bom Nerd, Neil Gaiman e Douglas Adams. Livros que dão ótimas séries, como American Gods, que é realmente muito boa e tá na Amazon, no Prime Video, e Dirk Gently, Holistic Detective Agency, que tá na Netflix. É uma série muito, muito boa. Valeu a dica aí, Eduardo. E tem mais aqui o Gabriel Rick, hashtag Meu Escritor Favorito é Thomas Harris, autor de Hannibal e O Silêncio dos Inocentes. Olha aqui, outra forma de interagir, vocês sabem, é pelo nosso WhatsApp. O tema de hoje é o Neymar, gente. Ele ficou de fora da lista da FIFA com os 10 craques que concorrem ao prêmio de melhor jogador da temporada 2017-2018. E eu perguntei, é justo o brasileiro não tá nesse grupo aí? Vamos conferir as respostas que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. As pessoas participaram, hein? Porque é sempre polêmico e dá o que falar, né? Quando o assunto é Neymar. Fala, pessoal do Morning, bom dia. Meu nome é Edson, sou aqui de Londrina. Eu acho justo sim o Neymar não ter entrado na lista dos melhores do mundo, porque não fez por merecer. Esses caras, pra jogar pra fora do país, eles regaçam, mas pra defender a pátria, o cara na missão, da faia. Pô, Neymar, tem nem que reclamar, né? Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Andrés Flores, de Imperatriz, Maranhão. E assim, sobre o Neymar, eu acho realmente que tá justo, né? Ele não ter participado, apesar de ser hoje o jogador do passe mais caro da história do futebol. Porém, se analisa-se os jogadores em Copa, e a Copa para o Neymar não foi nada benéfica, então ele não deveria realmente estar participando dessa lista dos 10 jogadores que melhor participação teve em Copa, né? Eu acredito que se está visando a Copa para o Neymar não foi nada legal, então ele não tem que estar mesmo na lista dos 10 mais. Bom dia, Morning Show. Sobre a questão do Neymar não fazer parte dos 10, vi algumas críticas. Como pode o jogador mais caro do mundo não estar nessa lista? E a resposta para essa indagação é simples. Nem sempre o restaurante mais caro tem os melhores pratos. Um abraço a todos. Leandro Lopes, de Bragança Paulista. Bom dia, meu nome é Tamar, moro na Zona Leste. Sobre a enquete de hoje, eu acho que foi injusto não colocar o Neymar entre os 10 primeiros. Tudo bem que ele não fez uma Copa boa, tudo, mas deveria estar pelo menos entre os 10 melhores do mundo. E chutando um chute alto aí, quem vai ganhar vai ser o Modric. Partiu pra cima. Morning Show. Aqui é Marco Del Porto, parado no trânsito, sinal fechado. Vamos lá, eu acho justíssimo o Neymar ficar de fora. Não jogou nada do que ele sabe e ainda falta com humildade, querendo ser o showman, aparecendo com aqueles cabelos tipo miojo, essas coisas. Então, tá fora. Cristiano Ronaldo deu um show, cara bom, humilde e foi pra cima. Vamos lá, partiu pra cima. Tá aí a interação do ouvinte com a gente aqui pelo WhatsApp, nessa polêmica ausência do nosso craque Neymar na lista que concorre aí, na lista da FIFA, onde concorrem os 10 ao prêmio de melhor jogador aí da temporada 2017-2018. Vamos lá para mais outro destaque internacional aqui. Uma estudante brasileira foi morta na Nicarágua, o que fez o governo Temer chamar o embaixador brasileiro no país para relatar essa situação. Vamos lá, Caio, já se sabe em que circunstância essa estudante brasileira morreu lá? Morreu com um tiro de bala de grosso calibre no peito. Chapuletou o peito dessa moça de 31 anos. A crise na Nicarágua é uma coisa muito séria.
já não é de hoje, já tem alguns meses que acontecem várias disputas entre manifestantes e governo do ditador Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Vamos por partes. Deixa eu só fazer uma pequena correção. A embaixadora do Brasil, da Nicarágua aqui no Brasil, foi convocada pelo Itamaraty, Lorena del Carmen Martínez, foi convocada agora a dar esclarecimentos, porque o Itamaraty quer saber, minha senhora, e aí? O que está acontecendo? Porque há dúvidas em torno desse caso. Essa moça de 31 anos, a Rainéia Gabriele Lima, ela estudava em Managua e disse que... Manágua, desculpa. E disse que... estava saindo de uma aula de medicina, ela estava no 6º semestre de medicina, à noite, foi até a casa de uma amiga, o namorado dela no carro atrás, ela estava sozinha no carro dela, e sem mais nem menos, tomou um tiro no peito. Existe toda uma crise agora instaurada na Nicarágua desde abril, porque o governo começou a tomar outras posições do que vinha tomando, do que o levou até o poder. E aí, com isso, os manifestantes começaram a morrer. Está tendo agora patrocinado pelo governo uma onda de violência e tal. Quase 400 pessoas já morreram. É uma São coisa grupos muito séria. Paramilitares, né, Caio? Exatamente. Isso tudo se deu, aliás, pode ser, esse crime se deu no campus da universidade. O reitor da universidade já se pronunciou e falou, olha, a gente viu, foram grupos paramilitares, ou seja, grupos apoiados pelo governo extra-militar que está agora atirando para tudo quanto é lado, e um desses tiros teria pego na moça. Os militares falam, não fomos nós, isso aí é coisa de outras pessoas, são manifestantes que atiraram. Então agora, o que essa embaixadora tem que esclarecer? Já foi ouvida, foi uma audição por cerca de 2 horas prestando esclarecimentos aqui na Embaixada do Brasil, porque o Brasil está querendo saber o seguinte, eu quero que vocês investiguem isso daí. Vocês têm que investigar, apurar para saber quem que foi que atirou. Foi o governo, foi paramilitar, foi manifestante, vamos ter uma investigação séria. Então, esses são os esclarecimentos que agora o governo de Nicarágua está sendo cobrado a dar. Não só o Brasil está insatisfeito com essa tragédia, com essa moça que estava lá para estudar, o Mike Pence também já se pronunciou na terça-feira, o Daniel Ortega prestou uma entrevista à Fox News, o Mike Pence, que é o vice-presidente norte-americano, foi até o Twitter e falou, olha, é o seguinte, os Estados Unidos estão cobrando que essa onda de violência pare agora, porque senão a coisa vai ficar feia. O mundo inteiro está de olho em vocês e a gente vai se envolver nessa questão aí se não parar. Existe uma série de problemas lá na Nicarágua justamente em torno da ditadura. Era um governo de coalizão, virou um ditador e aí o país inteiro não está concordando com as políticas e justamente por isso está desencadeando uma série de violências desde abril. E agora essa moça foi essa mais nova vítima dessa onda de ataques que está tendo entre manifestantes e organizações paramilitares lá. Ô Joel, eu estava ouvindo a entrevista hoje de um professor de Relações Internacionais falando a respeito, né, dessa repressão do governo Daniel Ortega para cima dos que são contrários ao regime dele, né, com a tática ofensiva, né, desses grupos paramilitares atuando junto com as polícias do governo, com quem é contra, né. E o curioso é que, assim, pelo que eu me lembro, o Daniel Ortega, ele era um cara da frente sandinista, né, que na verdade lutou pela liberação da Nicarágua também, né, e agora incorre na máxima, né, de que assim, o poder realmente corrompe, né? Totalmente, né? É um cara de uma origem revolucionária de esquerda, lutou contra uma ditadura, lutou contra uma direita também muito repressiva e violenta, e agora se transformou numa ditadura igualmente violenta, né? Um negócio assim, é mais de 300 mortos nos últimos meses, é muita gente, grupos que apoiam o governo atirando mesmo em manifestante, em estudante, e a gente vê isso, né? Quer dizer, é uma ditadura de um governo que talvez ainda seja de esquerda, né? Teve todo o apoio da América Latina. Agora, no Brasil, por exemplo, um partido como o PSOL está tendo uma postura digna, dizendo, não, olha, isso aqui a gente não apoia de jeito nenhum, isso aí tem que acabar. Infelizmente, outros partidos como o PT continuam apoiando. Parece que é nessa adesão sistemática, né? Automática, uma adesão, né? Agora, pouco se pode fazer em termos de relações internacionais. Essa ação do Brasil de trazer de volta a embaixadora para o esclarecimento já é um sinal, né? É o primeiro passo. Agora, os outros países também não tem muito o que poder interferir ali, porque estão com seus próprios problemas ali também, né? Se falar Venezuela, se falar Bolívia, o Equador, exato. Né? A Nicarágua recebia a ajuda da Venezuela, né? Foi o que ajudou a melhorar um pouco algumas questões sociais ali, mas a Venezuela está numa crise total, assim, talvez até pior, então parou de ajudar qualquer um, parou de ajudar a Nicarágua, ali piorou a situação também. O governo, olha que curioso, um governo de esquerda
tentou fazer a reforma da Previdência. A Nicarágua também tem o INSS, o governo está tentando reformar o INSS, isso gerou revolta da população e gerou esse uso da violência, assim, indesculpável. E é isso, né? É tratar o manifestante como se fosse terrorista, o que é uma mentira e é um poder, assim, totalitário nas mãos do governo. Agora 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Um abaixo-assinado está pedindo que a Netflix cancele uma série acusada de gordofobia. Paulinha, você que é expert nesse assunto aí, né? O curioso é que a produção é chamada Como é que é? Insatiable. Mas em português você pode falar o nome, que seria Insaciável. Insaciável. Ainda nem estreou, né? Não, é 10 de agosto a estreia. A gente tem o quê? Trailers, teasers na internet. E só isso já bastou para o pessoal achar que a série, na real, faz piada com um assunto muito sério, que é a gordofobia e essa questão da aceitação do corpo, né, de pessoas acima do peso. Eu, pelo que eu vi do trailer e pelo que eu li... Fala, queremos te ouvir. Eu tô vendo que vai ser uma série que vai ironizar muito dessas situações, porque imagina qualquer história, uma menina, adolescente, naquele contexto de colégio americano, de muito bullying e tal, ela é super acima do peso ali, não é aceita, é zoada a vida inteira. Aí ela sofre um acidente e, por, enfim, consequências desse acidente, ela tem que ficar sem comer e ela emagrece e vira como se fosse, a princesinha, patricinha, magrinha, lindona da escola. Queridinha da escola. E nisso ela resolve se vingar dessas pessoas que zoaram com ela a vida inteira. Pelo trailer, você vê que vai ser aquelas coisas daquele humor super ácido, que vai levar essa vingança às últimas consequências, a coisas bastante improváveis até de acontecer na vida real. Não sei. A gente não viu a série. Eu acho muito louco isso, a gente criticar um negócio que a gente ainda não viu, né? Porque às vezes atrás de uma sátira, de uma coisa muito ácida assim, vai vir uma outra mensagem bastante diferente do que é essa que as pessoas estão imaginando, que é de diminuir a importância do tema. Então assim, sei lá, pra falar alguma coisa, esperaria pra assistir a série. Agora eu não sei o que é que vocês... A gente tá vendo aqui algumas imagens, Você é magra, você não tem trailer. lugar de fala, você não tem que falar absolutamente nada. Também tem isso. Eu não sei se as pessoas que estão acima do peso e assistem essa série, assistem esse trailer, se sentem mal, né? Se sentem ofendidas de alguma forma. Não, só por essas imagens. boa, é que eu assim, acho que é pouca imagem pra gente decidir, entendeu? Chegar a um julgamento e tudo. Mas são mais de 130 mil assinaturas pra que a Netflix nem coloque essa série no ar. Que é protagonizada, inclusive, por uma atriz que fez muito sucesso na Disney, no canal da Disney. Mas ela, pelo que você viu do trailer, ela tem uma autoestima bacana, assim como é? Ela... Porque você falou que é beleza a série. Não sei se os meninos aqui da bancada... Eu não sei se é beleza a série. Aí que tá, eu não vi a série, Mas você não gente. viu nenhum ingrediente que pudesse justificar esse movimento... O que eu vi é que vai ter um humor super ácido aí nessa história de o quanto... de vingança, entendeu? Sabe qual é um dos pontos que levantaram? É que ela conquista a autoestima dela depois que ela emagreceu. Esse seria o problema, sabe? Porque, então, quando ela era gordinha, ela era insegura. Não era aceita. E daí não era aceita e era insegura. E depois de emagrecer, daí sim ela fica a poderosa aí que vai se vingar e tudo mais. Agora, olha que coisa. A gente, por esse politicamente correto, por essa necessidade, por essa tendência de muita gente de se ofender com tudo... Não se pode mais contar histórias, né? Olha essa história, que história interessante. Tudo bem, você pode achar que não tem nenhum motivo pra pessoa se envergonhar de ser gorda, ou de ser mais magra, ou de ter o corpo que for. Agora, você não pode contar uma história de uma menina que emagreceu? Que mundo aí, que maluquice é essa? Olha o efeito que isso vai ter na arte. A gente nem sabe como essa história foi contada e se no fim... ela descobriu que, sei lá, ela podia estar empoderada também quando ela estava acima do peso. Você nem sabe o que vai ter. Tipo, a gente não sabe qual que é a mensagem da série. O que vai no roteiro, né? Não sei, eu não tô defendendo, eu só tô dizendo. Eu nem sei que série é essa, gente. A gente só viu um teaser, um trailer. Como é que a gente você defendeu. Pior que a Paulinha assiste tudo antes. Então, se nem a Paulinha assistiu, quer dizer que ninguém assistiu. Da onde que surgiu esse abaixo-assinado? Quem é que tá assinando isso? Lá nos Estados Unidos? As pessoas que se incomodaram com as imagens que viram já no trailer da série. Eu achava que esse politicamente correto,
essa onda tava só aqui. Então quer dizer que tá o mundo inteiro... Lá é muito mais Maurinho, forte, um dos cara, os Estados Unidos é problemas mais aí forte. também levantados é que o emagrecimento dela veio, digamos, a forceps, né? Ela tomou um murro na e cara, teve tem que costurar a ficou boca com a e boca assim fechada fica... Eu e não ia dar emagreceu esse dessa spoiler, forma. mas dando spoiler, ela sofre esse acidente, Ah, isso digamos faz assim. parte da sinopse. Fecha literalmente a boca. Ela é obrigada a fechar a boca. Mas, gente, não chega a ser uma quase que... Eu não tô querendo dizer porque eu não vi, mas parece que é meio num tom de piada isso. Porque até tem uma frase Mas dela... é humorística, sério. Exatamente. Mas Que qual diz o problema? assim, eu tive que costurar a minha boca e isso me... Sabe assim, gente, eu não sei. Eu imagino que essa série tenha muita ironia envolvida. E a gente nem assistiu pra saber se no fim a mensagem é essa mesmo, né? Porque... Série sobre suicídio. Ah, não, vamos falar de suicídio. Aí depois todo mundo viu a série e falou, pô, talvez seja importante falar. Outras pessoas já levantaram. Nossa, foi muito gráfico, assim não dá pra falar. Não sei, a gente nem assistiu. E olha, a Netflix não vai cancelar, viu? Vai passar. Eles não falaram nada no sentido do cancelamento, por enquanto tá aí 10 de agosto. Vamos lá, quem leva o prêmio no nosso Twitter? Vamos lá, Paulinha. Eu vou procurar aqui uma pessoa maravilhosa que vai vencer. Ok, você estava muito ocupada durante a nossa transmissão aqui. Hoje foi meio pauleira. Tá bom. É suada. A gente fica por aqui, amanhã tem mais a partir das 10 da manhã na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se. Tchau, tchau. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. My name is Patty. High school was a nightmare. Fatty Patty's huge. While my classmates were out losing their virginity, I was at home stuffing another hole. It smells like bacon. Every day I wondered, how much more of this can I take? Then it hit me. Now what? Where's Patty? Right here. Having my jaw wired shut lost me more than just my summer vacation. Oh, this is like every great high school movie ever made. Now, I could be the former fatty who turned into a brain. Or an athlete. Or a princess. No, I'd rather have revenge. Are you insane? I don't know. Patty is out of control. Balls! I want to punch her in her bitch face. I want them to hurt, like I hurt. I wanted more. I was insatiable. What can I say? This story is full of some crazy shit. That's what makes it so fun.